Olá, pessoal! Vou explicar hoje sobre o verbo to be no past tense, no tempo passado. Então, no outro vídeo, vocês já viram, né, o verbo to be no tempo presente. Esse verbo to be, então, no tempo presente, nós tínhamos 3 diferentes verbos para usar no verbo to be dentro dessas pessoas do discurso, né? Então, era no presente I am, you are, he, she, it, is. We are, you are, they are. Então, nós tínhamos, né, o verbo to be como am, para a primeira pessoa, are, para you e para as pessoas do plural, e is, para a terceira pessoa do singular, he, she, it, certo? Então, recapitulando, o verbo to be a gente usa para falar sobre coisas, né, que estão ou que são. Então, a gente vai traduzir ele como ser ou estar. Vai depender do contexto que eu vou estar usando ele, que eu vou saber se está se referindo a algo que é ou a algo que está presente em algum lugar, certo? Então, aqui nós temos o verbo to be no past tense na forma afirmativa. Já dispus aqui para vocês como que fica as pessoas do singular e as pessoas do plural, né? Os pronomes aqui em rosa e o verbo to be no passado em azul. Então, eu tenho aqui, ó, I was, you were, she, he or it, para coisas, objetos, was, we were, you were, they were, ok? Então, fica bem fácil de compreender, né? O verbo to be no passado, a gente vai usar was para a primeira pessoa, I, e was para a terceira pessoa do singular, she, he or it. E o were para as outras pessoas do discurso, you, we, and they, né? Para o you, tanto no singular como no plural. You, você ou you, vocês. Certo? Então, não tem muito mistério aqui de como eu vou escrever o verbo to be no passado. Ele vai ser tanto was ou were. Vai depender das pessoas do discurso. Já na forma negativa, a gente tem o not aqui, né? Então, onde que eu vou colocar esse not para fazer a negação? Eu não era ou eu não estava. Logo após o verbo. Então, eu vou posicionar o not aqui. I was not, you were not, she, he, it was not, we were not, you were not, they were not. Então, eles não eram ou eles não estavam. A gente também tem a forma, né, as formas contraídas desses elementos. Então, I was not fica I wasn't. You were not fica you weren't. She, he, or it was not. She, he, or it wasn't. Certo? We weren't. You weren't, mesma coisa do singular. A gente vai saber no contexto, está se referindo a plural ou singular. E they weren't. Então, aqui eu tenho as formas contraídas. Lembrando que eu vou usar as formas contraídas, né, quando eu estou utilizando um contexto mais formal de escrita ou de fala, né? Quando eu estou vendo em artigos científicos, eu nunca vou ver contrações, que vai configurar um erro gramatical, por exemplo. Ok? Continuando aqui, nós temos então interrogative form, forma interrogativa, né, do verbo to be no passado. Então, antes nós tínhamos aqui a sequência sujeito, verbo to be no passado, negação, né? Ou na afirmativa, sujeito, verbo. Então, agora na interrogativa, o que acontece? Como o verbo to be é auxiliar dele mesmo, nós colocamos o verbo to be para frente da frase. Então, was I? Eu era ou eu estava? Were you? Was she, he or it? Were we? Were you? Were they? Então, muito fácil, né? Na forma interrogativa, a gente só leva o to be para frente, seguido do sujeito da frase o pronome e logo após o interrogation mark, né? O ponto de interrogação, a sequência da frase com a finalização do ponto de interrogação para mostrar que está na interrogativa, ok?